Olá pessoal, meu nome é Daniel Sanz, sou professor do Cefet-MG e eu vou fazer uma aula introdutória sobre aprendizado de máquina. Nessa aula a gente vai falar o que é o aprendizado de máquina, para que ele serve e como que ele funciona. Para isso, a gente vai falar um pouquinho de aplicações, da definição de aprendizado de máquina e eu vou mostrar também do princípio ao fim quais são as tarefas que envolvem você usar a aprendizado de máquina em algum problema. Então vão ser esses tópicos que a gente vai abordar agora nessa aula. O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial. Então é bom entender um pouquinho o que é inteligência artificial, que é um nome muito usado, ficou até muito usado assim, e muitas pessoas às vezes não entendem muito bem o que é inteligência artificial. Eu acho muito interessante uma definição que é quando a gente tenta reproduzir na máquina algum aspecto do ser humano. Então, por exemplo, você está querendo reproduzir a visão do ser humano no computador para ele identificar algo. Isso é uma inteligência. Você está querendo fazer um programa para que um computador aprenda a ganhar num xadrez. Isso é inteligência artificial. Se você quiser fazer um programa para um computador controlar um robô para movimentação e para se movimentar como um ser humano, alguma coisa assim, para identificar posições, isso é tudo inteligência artificial. E aí dentro dessas questões de inteligência, pode ser a visão, pode ser até a audição, por exemplo, escutar e repreender e descobrir coisas, de certa forma responder a algo que está sendo escutado. Isso tudo são determinadas inteligências que existem, inclusive a inteligência do aprendizado. Isso é uma dessas inteligências. Então, a ideia do aprendizado de máquina é justamente isso. Você está aprendendo, está ensinando, você está fazendo programas para que algoritmos que o computador tenta aprender. E aí ele vai aprender, de certa forma, com os dados. Então, por causa disso também é um alto grau de aplicação agora. Por quê? Porque nunca antes a gente teve tanto acesso a dados e de uma forma tão livre e que você pode usar tão facilmente. E, além de tudo, você também tem uma facilidade também de processamento. Você tem máquinas com capacidade de processamento muito grande. Então, isso fez com que o método de aprendizagem de máquina, por mais que eles fossem assim, essa definição de Samuel foi em 1959, então isso tem se falado há muito tempo atrás, então inteligência artificial também, mas mesmo assim é agora que está tendo tanto em alta aprendizagem de máquina, inteligência artificial e tudo isso. Tem uma definição do Mitchell, né, que são estudar algoritmos que são capazes de melhorar desempenho em uma determinada tarefa através de alguma experiência. O que seria o desempenho? É alguma métrica que você está querendo pensar. Por exemplo, se você está querendo identificar spam em e-mails, você tem que ter o desempenho que é o acerto se um e-mail é spam ou não. A tarefa é identificar spam. E a experiência, na verdade, no aprendizado de máquina, o método aprende com dados. Então, geralmente, dados que são a experiência. Então, seria isso. Aqui tem alguns exemplos, né? Assim, você pode pensar várias formas. Por exemplo, computador jogando xadrez. A experiência seria justamente as jogadas que levaram à derrota ou à vitória. E o desempenho seria a porcentagem de vitórias do computador. Que você está querendo elaborar um computador que jogue xadrez bem. E é interessante que nem sempre as técnicas de computador, os algoritmos para o computador jogando xadrez tem várias técnicas que não necessariamente seriam de aprendizado de máquina, mas também tem um algoritmo muito interessante que seria o Minimax também, que poderia fazer isso. Mas também também não deixa de ser um aprendizado. Você tem também uma tarefa de reconhecimento de escrita à mão, que a experiência são bases de dados com palavras escritas à mão e seu correspondente. Por exemplo, você tem o A, ou palavras ou letras, né, escritas à mão, e depois você tem o correspondente e com escrita de uma forma que a máquina consiga entender. E aí, com isso, você vai aprender o que é um A
escrito à mão de diversas formas, o B escrito à mão de diversas formas, e o desempenho seria também a porcentagem de palavras escritas corretamente. Mais na frente eu vou fazer até uma videoaula que também a gente consegue outras métricas de desempenho e falando cada uma qual que é a vantagem e desvantagem. Uma tarefa muito tradicional também é a categorização de documentos. A experiência seria o vocabulário dos documentos categorizados, ou seja, o próprio termo, as palavras do documento seriam, e a porcentagem de acertos das categorias seriam a métrica de desempenho. Categorização é muito interessante, às vezes você organizar documentos, às vezes você tem documentos ambíguos, por exemplo, se você tem textos que você tem a palavra jaguar, que você tem jaguar que pode ser carro, ou jaguar que pode ser o animal. E aí, se você conseguir identificar a categoria, por exemplo, esse texto é sobre animais ou esse texto é sobre carros, você consegue desambiguar mais a palavra, por exemplo, se você escreve jaguar. Então, a categorização é muito boa até para organizar e até para você conseguir saber do que esse documento se trata. E também para reconhecimento de entidades no texto. O que são entidades no texto? É você, por exemplo, falar que oi é um cumprimento, né? E o TIM e vivo, TIM seria a empresa TIM. Isso daí, justamente, como a gente pode ver nesse diálogo, é porque muitas vezes algumas entidades são ambíguas. Então, oi pode ser empresa ou pode ser o oi mesmo, olá, né? Então, a entidade é para você identificar no texto se isso se refere a um cumprimento, por exemplo, ou a uma empresa. Então, ou também o claro também, que também não seria a questão da empresa claro. Então, isso você tem que definir pelo contexto, etc. E, então, a experiência poderia ser justamente as palavras representando a entidade, inclusive com seu contexto, e o desempenho seria a porcentagem de acerto. E aplicações na indústria, né? A gente vê muito isso hoje em dia, mas assim, já agora está explodindo muito, mas assim, no Google, detecção de spam, isso foi assim, nos anos 2000, nos anos 90, sempre teve isso, e sempre foi usando aprendizagem de máquina. Ordenação de resultados da busca é usando aprendizagem de máquina também. Propaganda também é usando aprendizagem de máquina, muitas vezes, ou algoritmos de otimizações. O Facebook também pode ordenar posts e reconhecimento de faces também usando aprendizagem de máquina e propaganda também. E a Amazon também como recomendação de produtos. Tem a Netflix também, que já fez até eventos para recomendação de filmes, etc. Então você tem tem uma gama enorme de aplicabilidade na indústria de aprendizagem de máquina.